as muralhas, para que nenhum povo pudesse invadir. Mas com isso também, os adversários da terra, você lembra quando eu falei que o Império Assírio entrou e levou as 10 tribos? Pois é, o rei da Síria trouxe muitos povos de regiões diferentes e colocou onde moravam antigamente as 10 tribos. E houve uma mistura terrível. Quando Nabucodonosor também invadiu Judá e tirou o povo de lá nessas 3 levas, e na última destruindo totalmente Jerusalém e o templo, outros povos também invadiram lá. Então, tomou conta, começaram a plantar, a reconstruir suas vidas, porém não a cidade em si, mas as suas vidas de modo individual. Pessoas nômades que procuravam terra. Aí aquela cidade destruída, mas que já tem um lugar de talvez uma casa que dava para só botar um telhadinho. E aí começou. Quando Israel voltou, quando os judeus voltaram agora para reconstruir 50 mil judeus, se depararam com o povo que estava na terra. Aí começou os conflitos. Falou, essa terra é minha. Falou, não, é minha. Falou, não, você saiu de quando? Falou, não, eu nasci aqui. O meu pai que saiu daqui a 70 anos, já era. Deixou, é teu. Então foi esse conflito que tinha, irmão, no tempo de Esdras, Neemias. Foram conflitos assim. Começou com Zorobabel, foi a primeira leva. E aqui, ó, nós temos nada mais. Eles fizeram por 20 anos. Eles até prosperaram naquele lugar. Havia prosperidade, porque eles voltaram com condições. Havia muitos judeus que estavam lá bem-sucedidos. Havia ouro, havia condições de construir. E até porque Ciro deu condições para que isso acontecesse. Sobre a pregação de Ageu e Zacarias, o povo foi alertado por Deus para começar a construir. A obra foi recomeçada. Havendo oposição, mais uma vez, mas os judeus apelaram para Dário, ficando pronto no ano de 516. Há um período de quase 60 anos, onde a história se conserva em silêncio a respeito do Estado judeu. Até que no ano de 495, a nova migração deixou a Babilônia sob a direção de Esdras, o sumo sacerdote e escriba. Foi Esdras que fez a Bíblia, ou quem organizou o Antigo Testamento para os judeus. Quem fez a organização de todos os livros, os 39 livros que nós temos hoje, foi Esdras. Só que na Bíblia judaica não são 39. Se eu não me engano, são 22. Esta segunda leva foi absorvida pelo povo. E aí veio, mais uma vez, no ano de 446, Neemias. Esdras voltou para lá, mas Esdras não construiu e nem conseguiu terminar a obra. Ele organizou Israel, preparou o culto, preparou a cabeça do povo, porém havia muita resistência. Lá no capítulo 4 do livro de Esdras, você vai ver que os adversários da terra debilitavam as mãos dos judeus para eles não construírem. Uma engraçada, irmão, que eles colocavam a pedra aqui, os adversários até tiravam. Eu falei, mas não vamos deixar o material para trabalhar aqui, né? Mas eles tiravam. Eles eram terríveis. Eles primeiro queriam construir com eles, já para atrapalhar, e depois que perceberam que eles não iam parar, começou a bombardear cartas para o rei, até que o rei mandou a obra cessar. Engraçado que a obra parou por 18 anos. É aquilo que eu falei naquela outra aula. Não vigia não para ver se o diabo derruba. Derruba, irmão. O projeto é de Deus, mas o diabo derruba. Não tem conversa não. Sabe que Deus preparou até reis para assinar decretos aqui. Esdras voltou para cá sobre a guarda do rei, com autoridade, com cartas, o que ele haveria de precisar para construir, ele teve, mas ele não conseguiu. E aí você vai ver lá no livro de Neemias, mas no segundo decreto, Neemias, ele entra na presença do rei, muito triste, Neemias era o copeiro do rei, aonde, aleluia, glória a Deus, tem um bocado dormindo, aonde Neemias, ele pelo rei incomodado, ele falou, mas por que Neemias está saindo? Neemias fala, mas eu não poderia ficar assim. O lugar dos meus pais, dos meus antepassados estão no fogo, a cidade está destruída. Até que o rei permite Neemias. Então Neemias, no ano de 446, dirige ao rei a situação de Israel, as muralhas de Israel estavam destruídas. A participação de Neemias nesse período é de suma importância, pois em menos de 2 meses, 52 dias para ser
ser mais exato, Neemias consegue o que Esdras não conseguiu em 18 anos. Foram feitas as reparações e as muralhas da cidade foram levantadas. Neemias capítulo 6. Será que no tempo de Esdras de Neemias teve tanta objeção assim como também em Esdras? Objeção teve, mas Neemias, sabe aquele pulo do gato? Neemias fez muito rápido as coisas. Neemias desenvolveu muito rápido aquilo lá. Então, tudo aquilo que o adversário tentou no tempo de Esdras, Neemias chegou muito rápido, de baixo da oração, se preparou para aquilo, então, num período muito curto ele conseguiu fazer, sem que eles pudessem ali traçar uma estratégia para impedir. Alguma pergunta, irmão? Vamos entender um pouco do período persa. No final de Malaquias, os judeus se achavam sobre o reinado persa. É aqui que começa, de fato, o período intervínico. Malaquias morre, quebrou o livro de Isaías, de Malaquias, até o livro de Mateus nós temos mais de 400 anos. Nesse período que quase ninguém prega sobre isso, fica um vago, um tempo, né? Muitas Bíblias têm até uma página branca simbolizando esse tempo. Os irmãos chegaram depois e muitos até falam que é o tempo de silêncio de Deus. Na verdade, não é uma expressão correta usar, porque o período intervínico é um tempo de cumprimento profético, principalmente no livro de Daniel. Então, no final de Malaquias, os judeus se achavam ainda sobre o reinado persa e permaneceram nessa situação durante praticamente 70 anos da era intertestamentária. O Velho Testamento, que é melhor usar o Antigo Testamento, termina com as palavras de Malaquias, o qual profetizou entre 450 e 425 a.C. Nesse tempo, a Palestina estava sob o domínio do Império Persa, o qual se estendeu até o ano 331. Embora o rei Ciro tenha autorizado os judeus a retornar do exílio, o domínio persa continuava sobre eles. De volta à Palestina, o povo judeu passou a ter um governo local exercido pelo sumo sacerdote. Embora não houvesse independência política, era comum a disputa de poder. Então havia muita conturbação, por mais que Israel já estava aqui, irmão, muitas vezes empossado na terra, mas havia ali o governo persa, eles eram limitados, não podiam fazer tudo não. Nesse tempo, a Pérsia estava dominando o mundo, e começa a se voltar agora o Império Grego.